Olá, queridos, paz seja convosco, tudo bem? Eu tô aqui, nós vamos falar hoje em mais um episódio dos nossos minutos de conhecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre maldição hereditária. Quantas e quantas dúvidas a respeito de maldição hereditária? Falo assim porque falo por mim. Precisei estudar por fora, pesquisas, palavra para entender alguns conceitos sobre hereditariedade e depois sobre maldição hereditária. Então eu vou começar falando para vocês o que significa hereditariedade. Hereditariedade é um conjunto de processos relativos à transmissão de características genéticas entre os indivíduos, ou seja, aspectos físicos, psíquicos que são transmitidos dos ascendentes, que são os pais, aos descendentes, que são os filhos. E aí, queridos, nós vamos ter um outro conceito, que é o conceito de hereditariedade espiritual. Hereditariedade espiritual consiste na transmissão das características espirituais entre os indivíduos da mesma família. Com esse conceito, a gente já tira muitas dúvidas do papel, não é mesmo? Antes de começar a passar algumas informações aqui nesse vídeo, eu quero lembrar que a cruz, ela é maior do que toda e qualquer maldição hereditária que possa ter havido sobre a sua vida. As maldições que você acha ou que as pessoas que depois da cruz acham que tem hoje são adquiridas após a cruz. Pois, o que acontece? Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nos batizamos, nós somos limpos. Nós começamos uma nova vida. E é a partir desta nova vida é que sempre nós vamos avaliar as nossas vidas e as vidas de quem nós vamos ajudar. Amém? Resumindo, você vai ajudar alguém que diz que acha que está com uma maldição hereditária. Vou explicar para vocês alguns conceitos e alguns processos da maldição hereditária. Mas o que eu quero dizer é que as maldições hereditárias, elas são quebradas no momento da cruz. A cruz chegou para mim, para você, as maldições são quebradas, as hereditárias nas nossas vidas. O que nós vamos ter depois da cruz, se nós adquirirmos, são maldições adquiridas, que é diferente de maldição hereditária. E vocês vão entender tudo isso porque nós teremos maldição adquirida também no escopo do nosso estudo. No nosso estudo, aqui no PDF que eu vou deixar para vocês, vão ter 2 versículos bíblicos muito famosos e que vão ajudar demais vocês no momento de estudo, de devocional, para que vocês entendam a questão da maldição hereditária. Aqui no vídeo, eu vou focar para vocês nos pontos principais do que é a maldição hereditária e como ela pode ser quebrada. Vamos a algumas características de maldição hereditária. Só ocorre quando uma maldição está muito forte sobre alguém da família. Só ocorre em descendentes sanguíneos. O que eu quero dizer com isso? Filhos adotivos não contam em maldição hereditária. As características de cada maldição são muito similares umas às outras. Ou seja, se ela passa de geração em geração, ela passa ou da mesma maneira ou muito igual. Esse tipo de maldição é distinto de situações naturais da vida. Ou seja, essa informação, todas essas informações servem para nós mapearmos tanto as nossas vidas quanto a vida das pessoas que virão até nós pedindo ajuda. Assim como diz a palavra que eu deixei para vocês lá em Êxodo 25, elas cessam na 3ª ou 4ª geração da descendência. Lógico, se elas não forem quebradas antes. Esse tipo de maldição trava a vida da pessoa em uma ou em mais áreas. Ela acontece com todos os descendentes sequencialmente, ou seja, ela não vai acontecer com um, pular 3 descendências e continuar acontecendo. Ela vai acontecer de maneira sequencial com todos os descendentes. Um ponto muito importante, que muitas vezes nós esquecemos. Não podemos confundir maldição hereditária com alterações epigenéticas ou orgânicas. O que isso quer dizer? Eu vou dar o meu exemplo, tá bom? A minha família, desde a minha avó, o meu pai, nós temos um quadro na família de pressão alta. E esse quadro, ele é epigenético, orgânico. Por quê?
porque ele vem de família, como se fosse uma doença que está no nosso DNA e ela vem passando de geração em geração. Pode pular, porque provavelmente as minhas irmãs não têm, mas o que eu quero dizer pra vocês é que isso precisa ser muito bem mapeado e avaliado. Tô falando que sempre vai ser assim? Não existe uma regra, mas nós precisamos entender exatamente quando nós formos ajudar alguém, ou quando até mesmo nas nossas vidas eu poderia falar, eu sofro de uma maldição hereditária. Mas na verdade o que eu sofro é de uma característica orgânica do nosso organismo, que vem ali nas gerações por conta do nosso DNA. Então, muita atenção, tá? Para nós não darmos um diagnóstico espiritual quando é algo biológico, orgânico. Alguns exemplos do que a maldição hereditária ocasiona na vida de alguém. Problemas incuráveis de saúde, para vocês verem como é importante nós avaliarmos essa última coisa que eu falei. Porque sim, a maldição hereditária pode vir através de doença e causar problemas que são incuráveis de saúde. Problemas financeiros. Nós precisamos saber também diferenciar na vida da pessoa, se ela é fiel a Deus ou não. Infidelidade conjugal. Sabe aquela história? Ai, a avó traiu, o pai traiu, eu traí. É assim que acontece a maldição hereditária na infidelidade, a infelicidade conjugal. Meus pais não foram felizes, meus avós não foram felizes no casamento e eu também não sou. Então, pode ser um tipo de maldição hereditária, precisa ser estudado. Transtornos espirituais, como por exemplo, mediunidade. Sabe quando é uma família de espíritas, de médiums, aquela coisa do Chico Xavier, e aí vem passando de geração em geração. Acidentes, sim, queridos, acontece, já ouvi várias histórias. O vô, o bisavô, o tataravô, todos morreram de acidente de carro, aí vem vindo. Todo mundo da família vem morrendo de acidente de carro. A descendência vem sofrendo o mesmo tipo de morte. Demência e muitas outras coisas podem ser ocasionadas por maldição hereditária. Uma curiosidade para vocês, existem casos que a maldição hereditária ela não é quebrada e ela fica tão grave na descendência que a pessoa simplesmente morre e ninguém consegue explicar a causa. Não estou falando que é uma regra, lembrem-se, queridos, nós precisamos sempre mapear. Mapeamento é a nossa palavra-chave para tudo na área de libertação. Nós precisamos mapear e entender, porque sem informação a gente só acha. Então, para nós termos certeza, além, claro, do direcionamento total do Senhor, nós precisamos ter informações, porque sem informações nós não vamos conseguir ajudar ninguém, nem a nós mesmos. Então, em casos muito severos, pode a pessoa morrer do nada. Não sei se vocês já ouviram história, nossa, aquela pessoa estava super bem, de repente, pá, morreu. Pessoa super nova, sofreu um infarto, pá, morreu. Podemos sim estudar a hereditariedade dessa família, que provavelmente pode ser um caso de maldição hereditária. Então vamos lá, como que nós vamos cancelar uma maldição hereditária, tanto sobre as nossas vidas, como sobre a vida de outras pessoas. Lembrando, a cruz, ela anula, quebra toda e qualquer maldição. Então, no nosso caso, nós que somos crentes, podem acontecer, dependendo da potência da maldição, ficarem resquícios, resíduos da maldição nas nossas vidas. Se você sentir isso na sua vida, se você for direcionado, ore, jejue sobre isso. Ou se você mapear que na vida de alguém isso está acontecendo, então são 3 passos bíblicos que vocês vão seguir. Eu não vou falar esses passos aqui, mas eu vou deixar para vocês no material de estudo, para que vocês estudem, para que vocês leiam e para que, se vocês sentirem necessidade, façam essa oração. É um decreto espiritual. Você vai declarar a palavra e você pode usar da Bíblia para fazer um ato profético e cortar, quebrar todo e qualquer resíduo de maldição que possa estar sobre a sua vida. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam gostando desses momentos de conhecimento. Foi algo que o Senhor ministrou forte ao meu coração para nós fazermos, né? Não sei se todos assistem, mas se você assiste, não deixe de comentar se você gostou, se você quiser contar alguma experiência no grupo. Eu quero que vocês interajam e que nós tenhamos sempre essa comunhão de aprendermos juntos. Então, gente, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo!